Irmãos, o que vou compartilhar com vocês hoje não é apenas uma notícia. É uma revelação que pode mudar a forma como você enxerga os dias que estamos vivendo. Algo muito estranho aconteceu em Israel, mas quase ninguém percebeu. Enquanto o mundo dormia, 100 sacerdotes tocaram juntos os seus chofares pela primeira vez em 2000 anos. Isso mesmo. Um ritual antigo, esquecido desde a destruição do segundo templo, foi realizado novamente. E as consequências espirituais disso podem ser muito maiores do que imaginamos. Você precisa ver isso até o fim, porque o que foi invocado naquela noite pode já estar entre nós. Enquanto as pessoas seguiam com suas vidas, distraídas com a rotina, preocupadas com o próximo boleto ou com o que postar nas redes sociais, do outro lado do mundo, em Jerusalém, algo profético estava sendo desencadeado. Uma cerimônia que lembra a descrição de 2 Crônicas 5, quando os sacerdotes tocaram as trombetas e a glória de Deus desceu em forma de nuvem, agora aconteceu novamente. Mas com uma diferença. O mundo mudou. O tempo profético avançou e os olhos espirituais de poucos estavam abertos para perceber o que realmente estava sendo ativado ali. Imagine essa cena. 100 homens vestidos de branco, consagrados com rituais de purificação que não eram feitos há séculos, banhados em água ritual todas as manhãs. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade. Uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. E ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. Sem tocar em nada impuro, se abstendo até de contato conjugal, tudo para estarem limpos diante de Deus. Ao pôr do sol, quando as primeiras estrelas surgiram no céu de Jerusalém, sinalizando o início de um novo dia no calendário hebraico, eles levantaram os chofares e sopraram ao mesmo tempo. O som ecoou por todo o monte do templo, mas ecoou também no mundo espiritual. E algo aconteceu. Câmeras que transmitiam o evento ao vivo captaram um fenômeno impressionante. As pombas que vivem no Muro das Lamentações voaram todas de uma vez. Cães começaram a uivar. Testemunhas sentiram uma vibração no peito. Um rabino ancião que estava presente disse: "Foi como se o véu tivesse se rasgado. Por um momento, pudemos sentir o templo invisível se manifestando, com cheiro de incenso e tudo." Irmãos, isso é muito mais do que tradição. É um alerta. É como se uma porta tivesse sido aberta, e o que saiu de lá não pode mais ser fechado. Esse evento aconteceu exatamente como descrito em Joel 2. "Tocai a trombeta em Sião, dai alarme no meu santo monte." E sabe o que diz na sequência? Que o dia do Senhor está próximo. Isso é muito sério. Você pode estar pensando: mas é só um toque de chofar. O que tem de mais nisso? Eu te respondo com temor e tremor. Não é só isso. Desde tempos antigos, o chofar não era apenas um instrumento musical. Era um chamado. Era uma arma espiritual. Era um som que ativava o mundo invisível. Em Josué 6, foi com o toque das trombetas que os muros de Jericó ruíram. Em 1 Samuel 16, a música de Davi espantava espíritos malignos. Se um só instrumento tocado por um jovem pastor afastava demônios, imagine 100 chofares tocados por homens consagrados no local mais espiritual da terra. E aqui está o detalhe que me tirou o sono. Cientistas analisaram a gravação dos 100 chofares e descobriram que juntos eles formaram uma frequência de exatamente 440 Hz. Uma frequência que, segundo estudos recentes, pode interferir no corpo humano em nível celular, até mesmo no nosso DNA. Por que isso importa? Porque essa frequência pode ser uma chave para despertar algo adormecido na humanidade, um código genético espiritual. Gênesis 6 fala de gigantes, os Nefilins, que existiram antes do dilúvio. Muitos estudiosos acreditam que seus vestígios estão adormecidos e que determinadas vibrações podem reativá-los. Seria esse o verdadeiro objetivo por trás da cerimônia?
O mais chocante: enquanto os chofares soavam, fenômenos começaram a acontecer ao redor do mundo. Igrejas inteiras entrando em êxtase, crianças com autismo falando pela primeira vez, terremotos em regiões onde não há falhas geológicas. Uma anomalia eletromagnética em forma de hexágono sobre Jerusalém, símbolo que representa o selo de Salomão, a união entre céu e terra. Nada disso é coincidência. Tudo isso foi profetizado. O que Israel fez não foi só um rito religioso, foi uma convocação, um chamado ao céu, mas também um chamado que pode ter sido ouvido por entidades que estavam seladas, aguardando esse momento há milênios. E isso, meus irmãos, não é teoria da conspiração. Isso é Bíblia. Isso é Apocalipse. Isso é o fim dos tempos. Estamos presenciando a ativação do relógio profético e a contagem já começou. Fica comigo até o fim, porque nos próximos minutos vou te mostrar como tudo isso se conecta com a reconstrução do terceiro templo, com a bezerra vermelha, com a seca do rio Eufrates, com o surgimento do anticristo e por que as elites do mundo estão correndo para se esconder. O que foi invocado em Israel pode estar prestes a se manifestar. Irmãos, o que aconteceu em Jerusalém naquele entardecer não foi um show, não foi folclore, nem uma reencenação teatral. Foi um ritual com peso espiritual real, conduzido por homens que passaram por um processo rigoroso de purificação, porque sabiam que não estavam apenas soprando um instrumento. Estavam tocando uma porta espiritual milenar. A maioria das pessoas vê essas imagens e acha bonito, simbólico. Mas quem tem olhos espirituais enxerga que ali estava acontecendo algo sério demais para ser ignorado. O som dos 100 chofares não é apenas um eco no ar. É um som que carrega autoridade espiritual, que mexe com o mundo invisível e que pode muito bem ser o estopim de eventos proféticos descritos em Apocalipse. Antes mesmo de tocarem os chofares, esses sacerdotes passaram por um processo de preparação que poucos hoje entenderiam. Eles foram separados por 7 dias, sem contato com o mundo exterior, sem contato com morte, sem contato físico com suas esposas, imersos diariamente no mikvá, um banho ritual sagrado usado para restaurar a pureza espiritual segundo a lei mosaica. Isso nos lembra diretamente do padrão de santidade exigido por Deus no Antigo Testamento. Eles não estavam brincando. Eles sabiam o que estavam prestes a fazer e o que estavam prestes a invocar. As roupas brancas que usaram não eram meros figurinos cerimoniais. Em Levítico, vemos que as vestes sacerdotais brancas representavam pureza, consagração e separação do mundo profano. E se isso tudo parece exagerado ou estranho para o nosso tempo, é porque a maioria das pessoas perdeu o temor do sagrado. Perdemos a consciência do peso espiritual das coisas invisíveis, mas esses homens, judeus ortodoxos, descendentes diretos da linhagem sacerdotal, ainda levam isso a sério, porque eles sabem que há forças maiores do que o que podemos ver. E é justamente aí que entra o shofar. O shofar é um instrumento feito do chifre de carneiro, que tem sido usado por milhares de anos em Israel, não apenas como som de festa, mas principalmente como som de guerra espiritual, de convocação, de alerta. É o mesmo som que Josué ouviu quando os muros de Jericó caíram. É o som que o povo ouvia no deserto quando Deus descia sobre o monte. É o som que, segundo a tradição rabínica, será ouvido novamente no fim dos tempos. O Shofar Hagadol, a grande trombeta que anunciará a chegada do Messias. Mas agora, pela primeira vez, desde a destruição do segundo templo no ano 70 d.C., esse som foi reproduzido por 100 sacerdotes ritualmente purificados, reunidos no mesmo lugar e, pela primeira vez na história, transmitido ao mundo inteiro. A pergunta que não quer calar é: por que agora? Por que em 2025? Por que exatamente neste momento da história? Irmãos, não existe acaso no calendário profético de Deus. No judaísmo, esse tipo de som é usado nas festas de arrependimento, como Rosh Hashanah, o início do Ano Novo judaico, e Yom Kippur, o dia da expiação. Em ambas, o som do shofar representa um chamado ao arrependimento, um clamor pela misericórdia de Deus, mas também uma convocação para o juízo. É um alarme espiritual.
E quem tem discernimento sabe que Israel não faz nada assim por acaso. Eles estão tentando reacender uma realidade espiritual adormecida e, talvez sem perceber, estão mexendo com forças que vão além da compreensão humana. Mas tem mais. O número 100, no contexto bíblico, também carrega um peso. Em Gênesis, Abraão tinha 100 anos quando teve Isaque, o filho da promessa. O número 100 aponta para a plenitude, cumprimento profético, ciclo completo. Agora imagine isso sendo tocado no coração de Jerusalém, no Monte do Templo, o lugar mais disputado e espiritualmente carregado da terra. As Escrituras dizem que quando Jesus voltar, ele colocará seus pés no Monte das Oliveiras, voltado para Jerusalém. E Zacarias capítulo 14 diz que naquele dia haverá um grande terremoto, uma divisão na terra, e todas as nações se reunirão contra Israel. Coincidência que agora sacerdotes estejam tocando o chofar como forma de preparar a chegada do Messias? O problema é que eles ainda não reconhecem que o Messias já veio. Ele se chama Jesus, e é aqui que o alerta espiritual se torna urgente, porque sem perceber, Israel pode estar preparando o cenário não para o verdadeiro Cristo, mas para o anticristo, aquele que vai se sentar no terceiro templo como se fosse Deus, conforme descrito em 2 Tessalonicenses 2. Irmãos, cada sopro daqueles 100 chofares foi como uma chave espiritual virando. É como se um cadeado ancestral tivesse sido destravado. Algo foi ativado ali, algo foi invocado. E como veremos nos próximos tópicos, os efeitos já estão sendo sentidos no mundo todo. O que quero que você entenda é que isso não foi apenas um evento cultural judaico. Isso foi um divisor de águas espiritual. O tipo de coisa que muda o curso da história, não pelos olhos dos jornais, mas pelos olhos do céu. E se você ainda acha que isso não tem nada a ver com você, deixa eu te lembrar. A Bíblia diz que o som da trombeta será o sinal do arrebatamento da igreja. Sim, 1 Tessalonicenses 4,16 declara: porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A trombeta está relacionada ao fim, ao despertar, ao juízo. E esse som foi ecoado agora em Jerusalém. Será que Deus está tentando nos alertar? Será que essa foi mais uma trombeta sendo tocada no céu espiritual, preparando o povo de Deus para a volta iminente de Jesus? Será que o arrebatamento está mais perto do que pensamos? Uma coisa é certa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Irmãos, quando os 100 sacerdotes levantaram os chofares e começaram a soprar em uníssono, algo aconteceu em Jerusalém que não pode ser explicado apenas pelo raciocínio humano. Foi como se a própria natureza tivesse respondido àquele som. O que parecia ser apenas uma cerimônia religiosa desencadeou uma reação que mexeu com animais, com o ambiente e até com as pessoas que estavam presentes ali. Isso não é invenção. Foi registrado por câmeras. Foi testemunhado por dezenas, talvez centenas de pessoas que não têm ligação umas com as outras, mas todas relatam o mesmo. Havia algo diferente, algo espiritual, algo invisível acontecendo no ar. No exato momento em que os chofares ecoaram pelo monte do templo, as pombas que estavam repousando sobre o muro das lamentações levantaram voo juntas, em desespero, como se uma força invisível tivesse as assustado. Animais sempre foram sensíveis ao mundo espiritual, você já percebeu isso? Cães começaram a uivar pela cidade inteira, e vários moradores disseram ter sentido uma espécie de vibração no peito, como se ondas invisíveis atravessassem seus corpos. Não era imaginação. Muitos se perguntaram: o que é isso? De onde vem esse impacto? E a resposta não está na ciência, mas nas Escrituras. Um rabino ancião, que presenciou o evento e depois confidenciou a alguns próximos, disse algo que arrepia até a alma. Ele declarou: quando os 100 chofares soaram juntos, sentimos que o véu se rasgou. Por um instante, foi como se o templo invisível se materializasse diante de nós. Podíamos sentir o cheiro do incenso, ouvir sons de sacrifícios e até perceber uma nuvem espiritual pairando. Irmãos, você tem noção do que isso significa?
O que aconteceu naquele dia não foi apenas um rito, foi uma tentativa de trazer à tona realidades espirituais escondidas. E a Bíblia fala disso. Em 2 Crônicas 5, quando Salomão inaugurou o templo e 120 sacerdotes tocaram as trombetas, a glória do Senhor encheu o lugar como uma nuvem tão densa que ninguém conseguia permanecer de pé. Agora, milhares de anos depois, sacerdotes tentaram recriar aquele momento. A diferença? Naquela época, era a glória de Deus que descia. Agora, talvez sem perceber, abriram brechas para algo que não veio do alto, mas de baixo. E isso é assustador. Você já notou como o mundo espiritual reage ao som? Lembre-se de 1 Samuel 16. Sempre que Davi tocava sua harpa, o espírito maligno que atormentava Saul se afastava. Se um instrumento simples tocado por um jovem pastor, cheio da presença de Deus, tinha poder para afugentar demônios, imagine o efeito de 100 chofares soando juntos no centro espiritual do planeta. O som mexe com a atmosfera. O som é uma chave. Não é à toa que o Apocalipse fala em 7 trombetas que trarão juízo sobre a terra. O som não é apenas físico, é profético, é espiritual. E o que foi registrado em Jerusalém vai além da lógica. Satélites captaram uma anomalia eletromagnética que pairou sobre a cidade durante exatos 7 minutos. O curioso? Essa anomalia formava um padrão hexagonal perfeito. Hexágono é símbolo do selo de Salomão, usado até hoje como estrela de Davi. O que isso representa? A união entre céu e terra, entre o espiritual e o físico. Não é coincidência, é sinal. Testemunhas afirmaram que durante o toque, por alguns instantes, sentiram como se o tempo tivesse se dobrado. Um rabino chegou a dizer, era como se estivéssemos no templo novamente, como se passado e presente se encontrassem naquele momento. Esse tipo de descrição lembra algo que Paulo escreve em 2 Coríntios 12, quando diz que foi arrebatado ao terceiro céu e não sabe se estava no corpo ou fora dele. Era uma realidade espiritual tão intensa que parecia tangível. E agora, milhares relataram algo semelhante durante o toque dos chofares. Mas aqui está o ponto crucial. A maioria das pessoas ao redor do mundo não deu atenção a isso. A mídia mal noticiou. Poucos entenderam a profundidade do que estava acontecendo. Porém, espiritualmente, uma porta foi aberta. E uma vez aberta, não pode ser fechada por mãos humanas. O que Israel fez naquele entardecer mexeu com forças invisíveis, despertou algo que estava adormecido. E nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre esses despertares. Porque muitas vezes, aquilo que os homens chamam de sinal de esperança pode ser, na verdade, o prenúncio do juízo. Jesus disse em Mateus 24 que haveria sinais no céu, na terra e até mesmo na natureza, apontando para a proximidade do fim. E veja, animais reagindo, a atmosfera vibrando, o tempo parecendo se dobrar, tudo isso mostra que não estamos vivendo dias comuns. Estamos atravessando o que muitos chamam de últimos minutos dos últimos dias. Irmãos, não se enganem. A trombeta que ecoou em Jerusalém não foi apenas tradição judaica. Foi um ensaio profético para o que vem pela frente. Foi um prenúncio de que o relógio profético está mais avançado do que imaginamos. E se a criação gemeu, se os animais sentiram, se os céus mostraram sinais, quanto mais nós que somos templo do Espírito Santo, precisamos estar sensíveis a esse chamado. E aqui fica o gancho, porque esse som, essa vibração, essa resposta espiritual não parou ali. Estudos revelaram que a frequência dos 100 chofares tocados juntos atingiu um ponto específico, 440 Hz. E essa frequência não é qualquer coisa. Pode alterar estruturas biológicas, pode mexer até mesmo com o DNA humano. Por que isso importa tanto? Porque conecta diretamente com os dias de Noé e com Gênesis 6. Irmãos, até aqui vimos que o toque dos 100 chofares em Jerusalém não foi apenas simbólico, mas carregado de peso espiritual e acompanhado de sinais visíveis e invisíveis. Mas há algo ainda mais impressionante que precisa ser revelado. O som que ecoou naquela noite não apenas mexeu com o ambiente, não apenas assustou animais ou provocou anomalias no céu. Cientistas analisaram a gravação
e descobriram que a frequência resultante do toque coletivo foi exatamente 440 Hz. E essa informação pode parecer técnica, mas é uma chave que abre um entendimento profético assustador. Para você entender melhor, o som não é só barulho. O som é vibração. Vibrações têm poder de mover, de quebrar, de alinhar. Os muros de Jericó caíram com som de trombetas e gritos do povo. A harpa de Davi acalmava um rei atormentado por demônios. Quando a Bíblia fala em trombetas no Apocalipse, não é apenas uma metáfora. É a manifestação de sons espirituais que carregam juízos e libertações. Agora, imagine 100 chofares, preparados ritualmente, emitindo juntos uma frequência que, segundo alguns estudos, pode mexer até mesmo com o DNA humano. Isso é sério. Pesquisadores têm mostrado que certas frequências sonoras podem influenciar células, alterar comportamentos de moléculas e até reativar genes adormecidos. Parece ficção científica, mas não é. E foi exatamente essa frequência, 440 Hz, que os sacerdotes atingiram sem que o mundo percebesse. O que será que realmente foi ativado naquela noite? Aqui precisamos voltar para Gênesis 6. A Bíblia diz: "E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E viram-se os nefilins naqueles dias." Gênesis 6:1-4. Irmãos, esse texto nos mostra uma invasão espiritual. Anjos caídos se misturando com humanos e gerando uma descendência híbrida, chamada de nefilins. Isso foi tão grave que Deus trouxe o dilúvio como juízo. E aqui vem a parte que arrepia. Muitos estudiosos creem que esses seres, ou pelo menos sua essência, não desapareceram por completo. Eles foram aprisionados, adormecidos, esperando o tempo certo. E o que o chofar pode ter feito? Pode ter sido a chave sonora para despertar algo que estava selado desde os dias de Noé. Lembre-se, Jesus disse em Mateus 24: "Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem." Ou seja, o fim dos tempos traria de volta o mesmo cenário espiritual do dilúvio. Será que estamos vendo isso se cumprir diante dos nossos olhos? Não é coincidência que testemunhas ao redor do mundo relataram fenômenos estranhos no exato momento em que os chofares foram tocados. Crianças começaram a falar. Terremotos surgiram em regiões sem falhas geológicas. Igrejas inteiras entraram em êxtase. É como se aquela frequência tivesse cruzado fronteiras geográficas e mexido com algo profundo na criação. E o que me deixa mais impactado, irmãos, é pensar no poder espiritual por trás do som. A Bíblia é clara em Apocalipse 9. Quando o quinto anjo toca a trombeta, seres espirituais aprisionados no abismo são liberados sobre a terra. O som da trombeta abre portas espirituais. E agora, 100 trombetas foram sopradas de uma só vez em Jerusalém. A coincidência é grande demais para ser ignorada. Além disso, precisamos lembrar que o diabo sempre tenta imitar aquilo que Deus faz. Se Deus usa o som de trombetas para anunciar juízos e libertações, o inimigo pode tentar usar o som de trombetas para ativar forças malignas. E é exatamente esse o perigo. Israel, buscando o Messias que já veio, pode ter aberto brechas para manifestações espirituais que não vêm de Deus, mas do engano. Irmãos, você já percebeu como a música tem poder? Uma simples canção pode mudar o humor, trazer lágrimas, despertar memórias. Se isso acontece no nível humano, imagine no nível espiritual. Não é à toa que Lúcifer, antes de cair, era o querubim da música e da adoração no céu. Ele conhece o poder do som melhor do que nós. Ele sabe como manipular frequências, como usar vibrações para enganar e prender pessoas. O que aconteceu em Jerusalém pode muito bem ser uma preparação para o maior engano que o mundo já verá: a manifestação do Anticristo. E aqui está o ponto que quero deixar com você. Quando Israel soprou esses 100 chofares, algo foi liberado. E as evidências mostram que essa liberação não ficou restrita a Jerusalém. Ela ecoou pelo mundo inteiro.
O som atravessou fronteiras, tocou na criação, mexeu com a humanidade. E, meus irmãos, esse pode ter sido apenas o começo, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos haveria sinais no céu e na terra. E o que vamos ver no próximo tópico é exatamente isso: terremotos, fenômenos celestes, milagres repentinos e até uma anomalia que os satélites registraram no céu de Jerusalém. É como se o som tivesse sido um gatilho e o mundo inteiro começou a sentir os efeitos. Irmãos, se ainda restava alguma dúvida de que o que aconteceu em Jerusalém não foi apenas um evento religioso, mas um movimento profético com implicações globais, preste muita atenção no que vou compartilhar agora. No exato momento em que os 100 sacerdotes sopraram seus chofares, fenômenos sobrenaturais começaram a ocorrer simultaneamente ao redor do mundo. E não estamos falando de boatos ou teorias da internet, mas de acontecimentos documentados, registrados por testemunhas confiáveis, por vídeos, por sensores sísmicos e até por satélites no espaço. Em Joel capítulo 2, o profeta declara com precisão: tocai a trombeta em Sião e dai alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. E logo depois ele continua: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora escute com atenção. Todos esses sinais começaram a aparecer no mesmo período do toque dos chofares. Isso é muito mais do que simbólico, é profético. Na Argentina, uma mulher relatou que seu filho autista, que nunca havia falado uma palavra, olhou para ela durante o som do chofar transmitido ao vivo e disse: ele está vindo. Ela entrou em prantos, e outros familiares presenciaram esse momento. No Japão, terremotos menores, mas incomuns, foram registrados exatamente no minuto em que os chofares ecoaram em Jerusalém. Esses tremores não estavam previstos por nenhum modelo geológico e surpreenderam até os cientistas. Na África, uma igreja inteira entrou em estado de êxtase espiritual. Testemunhas relataram que ninguém os induziu, mas que, ao ouvir o som vindo da transmissão, todos começaram a orar, a profetizar e a chorar compulsivamente. O pastor daquele lugar disse: foi como se o céu descesse, e todos nós sentimos que algo mudou na atmosfera, mas talvez o fenômeno mais inquietante tenha sido detectado pelos satélites. Uma anomalia eletromagnética, de forma hexagonal perfeita, surgiu sobre Jerusalém durante exatos 7 minutos. Cientistas que analisaram os dados disseram que aquilo não segue nenhum padrão natural. O hexágono, como você já sabe, é símbolo do selo de Salomão, também conhecido como Estrela de Davi. Representa a aliança entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Um sinal desse formato aparecendo no céu, exatamente sobre o monte do templo, no momento do toque dos chofares, é como se o próprio Deus estivesse dizendo: o relógio começou a contar. Irmãos, nada disso foi por acaso. Quando Salomão dedicou o primeiro templo, como vimos em 2 Crônicas 5, 120 sacerdotes tocaram as trombetas e a glória do Senhor desceu como uma nuvem. Agora, quase 0 anos depois, 100 sacerdotes fazem algo semelhante. Mas o mundo não está mais no mesmo estado espiritual. A glória não desceu. Algo mais sombrio pode ter sido invocado. O que os cientistas descobriram depois é ainda mais alarmante. A frequência combinada dos chofares, os 440 Hz que mencionamos, criou um padrão de onda que, segundo físicos israelenses, tem o potencial de interagir com partículas subatômicas. Parece loucura, mas eles observaram que durante o toque, partículas começaram a se comportar de forma anormal. É como se as leis da física tivessem oscilado por alguns minutos, como se o véu da realidade estivesse se dobrando. E isso se alinha com o que o rabino idoso disse após a cerimônia. Foi como se o templo invisível tivesse se materializado. Podíamos senti-lo, tocá-lo. Era como se o tempo estivesse sendo reescrito. Agora preste atenção nisso. Esse tipo de linguagem, tempo sendo dobrado, matéria se comportando de forma diferente, frequências alterando o ambiente, tudo isso se conecta com portais dimensionais.
E não é coincidência que documentos do governo de Israel, vazados por ex-agentes do projeto Shofar, falam exatamente disso, da possibilidade de abrir portas entre mundos usando o som como chave. Irmãos, você entende o que isso significa? Estamos diante de algo que pode estar reativando os dias de Noé. Em Gênesis 6, como vimos, os Nefilins surgiram quando os filhos de Deus, anjos caídos, se misturaram com os humanos. E Jesus nos alertou. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Estamos falando de um tempo em que a barreira entre o visível e o invisível será rompida. E tudo indica que esse rompimento já começou. A terra está respondendo, os céus estão respondendo, e a própria criação está gemendo, como Paulo escreveu em Romanos 8, esperando a manifestação final da redenção. Mas Israel não parou por aí, porque logo após esse ritual com os chofares, algo ainda mais chocante aconteceu, e os meios de comunicação mais uma vez ficaram em silêncio. O que foi divulgado como uma simulação religiosa, um ensaio, na verdade foi o sacrifício real da becerra vermelha, algo que carrega um dos significados mais perigosos do calendário profético. Irmãos, se você chegou até aqui, é porque está sentindo que há algo diferente no ar, algo profético, algo espiritual. O que vou compartilhar agora é talvez uma das peças mais importantes e perigosas desse quebra-cabeça profético. O sacrifício da 10ª becerra vermelha em Israel. Poucos entenderam o peso espiritual desse ato, mas ele é tão decisivo que, segundo a tradição judaica, sem ele não pode haver terceiro templo. E sem o terceiro templo, o Messias deles não pode vir. Mas para nós que conhecemos as Escrituras, sabemos que esse mesmo templo será o palco onde o Anticristo se manifestará antes da volta gloriosa de Jesus. E acredite, esse ritual aconteceu recentemente. Não foi uma simulação, foi real. E quase ninguém está falando sobre isso. No livro de Números, capítulo 19, Deus deu a Moisés uma ordem extremamente específica sobre uma novilha vermelha, a chamada becerra vermelha, ou pará adumá, em hebraico. Ela deveria ser completamente vermelha, sem nenhum pelo de cor diferente, sem defeito, sem nunca ter levado jugo, e deveria ser queimada fora do acampamento. Suas cinzas seriam misturadas com água pura para a purificação dos sacerdotes, dos utensílios e, mais importante ainda, para purificar o próprio templo. Sem essas cinzas, nenhum sacerdote poderia ser considerado puro para ministrar, nenhum altar poderia ser santificado, e o templo, mesmo que reconstruído, não poderia funcionar. É por isso que, por séculos, os judeus ortodoxos vêm buscando essa becerra perfeita. E agora, irmãos, eles encontraram. E mais, eles a sacrificaram. Oficialmente disseram que era apenas um teste, uma simulação, mas um ex-funcionário do Instituto do Templo, que pediu anonimato por questões de segurança, vazou vídeos, imagens e documentos que mostram com clareza: o sacrifício foi real. A novilha foi queimada conforme manda a Torá, no Monte das Oliveiras, de frente para o Monte do Templo. E as cinzas foram colhidas e armazenadas cuidadosamente. E por que isso é tão grave? Porque, segundo a tradição rabínica, apenas 9 becerras vermelhas foram sacrificadas ao longo de toda a história de Israel, desde Moisés até o período do Segundo Templo. A 10ª, segundo essa tradição, será sacrificada pelo Messias ou imediatamente antes da sua chegada. Agora pare e pense comigo. Se Israel já sacrificou a 10ª, o que eles estão dizendo com isso? Estão declarando diante do mundo espiritual que estão prontos para receber o Messias deles. O problema é que o Messias que eles esperam não é Jesus, o Filho de Deus. É alguém que ainda está por vir e que a Bíblia chama de o homem da iniquidade, o Anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo diz claramente que o Anticristo se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Mas para que ele possa fazer isso, o templo precisa existir. E agora, com as cinzas da 10ª becerra vermelha prontas, nada mais impede a reconstrução. Irmãos, segundo o ex-funcionário do Instituto do Templo, esse sacrifício foi realizado em segredo absoluto, com participação de rabinos importantes e membros do governo. E aqui vem o que me arrepiou.
Análises científicas das cinzas mostraram isótopos que não existem na tabela periódica da Terra. Um bioquímico judeu que trabalha em um laboratório secreto no Negev afirmou: quando o animal foi queimado, a estrutura molecular mudou. É como se o fogo do sacrifício tivesse alterado a matéria em nível subatômico. Isso não é natural. Ele afirmou que, misturadas com água viva, água de nascente, essas cinzas se tornam o que os rabinos chamam de águas de separação. E segundo textos cabalísticos antigos, essas águas têm o poder de separar o puro do impuro, o humano do divino. Eles acreditam que quem beber ou for purificado com essa água será elevado, despertado. Seria esse o verdadeiro objetivo? Preparar sacerdotes que estejam prontos para servir ao Messias deles, mas que, na verdade, será o falso Cristo profetizado em Apocalipse. E tem mais. Durante o dia do sacrifício, instrumentos de medição detectaram flutuações no campo magnético da região. Vários satélites perderam sinal por minutos. Um geólogo israelense que monitora a área do Monte do Templo relatou tremores suaves e constantes sob a terra, como se algo estivesse se movendo debaixo do monte. Ele disse: o padrão desses tremores é o mesmo que vimos em Jericó, antes das muralhas caírem. É como se as próprias pedras estivessem se preparando para ceder. Será que eles estão usando essas frequências, esses rituais, esse conhecimento espiritual ancestral, não apenas para purificar, mas para literalmente derrubar a mesquita de Al-Aqsa sem precisar de bombas, sem guerra física? Pense comigo. Se a mesquita que hoje ocupa o Monte do Templo fosse derrubada por causas naturais, um terremoto, uma rachadura, um colapso estrutural, o mundo islâmico não teria a quem culpar diretamente. Mas, espiritualmente, o caminho estaria aberto. O terreno estaria livre para a construção do terceiro templo, e é aqui que as peças se encaixam com mais clareza. Israel não está apenas reconstruindo um prédio, estão preparando um trono onde, segundo Paulo, o anticristo se assentará fingindo ser Deus. E isso já começou. Irmãos, essa informação não está sendo divulgada. A grande mídia ignora, muitos cristãos dormem, e as igrejas estão distraídas com debates sem importância. Mas o céu está nos alertando. Jesus já veio. Jesus é o verdadeiro Cordeiro. Jesus é o verdadeiro sacrifício. Como diz Hebreus 13, porque os corpos daqueles animais, cujo sangue é levado pelo sumo sacerdote ao Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Jesus foi a verdadeira becerra vermelha, puro, sem mancha, separado e sacrificado fora do templo. Mas Israel ainda espera outro. E essa espera está pavimentando o caminho para o engano final. Irmãos, até aqui já falamos sobre o toque dos 100 chofares e sobre o sacrifício secreto da 10ª bezerra vermelha, e isso por si só já é chocante. Mas o que vou revelar agora é ainda mais inquietante, porque mostra que existe uma guerra acontecendo no coração de Jerusalém, debaixo dos nossos pés, longe das câmeras, longe das manchetes. Uma guerra que não é feita com tanques, mísseis ou soldados, mas com escavações ocultas, orações místicas e rituais antigos. Uma guerra invisível pelo controle do lugar mais disputado da terra, o Monte do Templo. Pouca gente sabe, mas debaixo do monte existem quilômetros de túneis. Alguns remontam à época do rei Salomão, outros foram abertos pelos cruzados na Idade Média, e muitos foram escavados secretamente nos últimos 20 anos pelo próprio governo de Israel. Oficiais e engenheiros que trabalharam nessas obras em sigilo dizem que o objetivo não era apenas arqueológico. Estavam procurando algo. Procurando o objeto mais sagrado do Antigo Testamento, a Arca da Aliança. Segundo o livro de 2 Macabeus 2 e 5, o profeta Jeremias escondeu a arca numa caverna antes da destruição do primeiro templo. Alguns textos dizem que ela foi levada para o Monte Nebo, onde Moisés contemplou a terra prometida. Outros rabinos afirmam que ela foi escondida em câmaras secretas debaixo do próprio Monte do Templo. E agora, com tecnologia de radar de penetração no solo, cientistas israelenses detectaram uma câmara quadrada,
a 30 metros de profundidade, exatamente onde os registros antigos indicam. Uma câmara onde nenhum mapa arqueológico aponta nada, mas que provoca falhas inexplicáveis em equipamentos eletrônicos. Robôs enviados para explorar simplesmente pararam de funcionar, como se uma barreira invisível os impedisse de avançar. Irmãos, você entende o que isso significa? Se Israel encontrar a Arca da Aliança, será a maior descoberta arqueológica da história. Para os judeus, isso seria a prova de que Deus está com eles. Para o mundo islâmico, uma ameaça mortal. E para nós que conhecemos as Escrituras, isso aponta para um palco preparado para o Anticristo, porque a arca é símbolo da presença de Deus, mas usada fora da aliança com Cristo, pode se tornar uma arma de engano. Mas não é só isso. Testemunhas afirmam que todas as madrugadas, às 3 da manhã, grupos de judeus ortodoxos realizam orações secretas ao redor do monte. Não são orações comuns, mas invocações em hebraico arcaico, usando nomes de Deus que não são pronunciados há mais de 2000 anos. Um linguista que conseguiu traduzir parte dessas orações declarou: eles não estão pedindo bênção, estão tentando desestabilizar espiritualmente os alicerces da mesquita de Al-Aqsa. Eles acreditam que, se pronunciarem as palavras certas no momento certo, a mesquita desabará sozinha, como aconteceu com os muros de Jericó. Parece superstição? Talvez. Mas veja o que já aconteceu. Em 2023, uma parte do piso da mesquita de Al-Aqsa desabou misteriosamente, sem qualquer explicação estrutural. Engenheiros confirmaram. Não havia rachaduras, não havia infiltração. Simplesmente cedeu. Coincidência ou resultado dessa guerra invisível? E não para por aí. Fontes militares vazaram informações de que Israel desenvolveu armas sísmicas direcionadas. São dispositivos que conseguem gerar microvibrações subterrâneas, capazes de enfraquecer pontos específicos do solo. Oficialmente, a justificativa é arqueológica, para mapear cavernas sem causar desmoronamentos. Mas um ex-militar israelense confessou: estamos mapeando cada pedra, cada fissura sob a mesquita. Quando chegar o momento, poderemos derrubá-la sem disparar uma bala. Vai parecer um terremoto natural. Do outro lado, líderes islâmicos sabem o que está acontecendo. Um imã de Al-Aqsa disse em anonimato: Israel cava túneis, nós levantamos orações. Eles tentam quebrar com máquinas, nós resistimos com súplicas. É uma batalha espiritual. Ele afirmou que guardas e trabalhadores já relataram incidentes sobrenaturais nos túneis. Vozes estranhas, ventos gelados, saindo de portas seladas, símbolos gravados nas paredes que parecem se mover. Um engenheiro contou que, ao abrir uma caverna trancada, sentiram um vento frio apagar todas as luzes e ouviram murmúrios em uma língua desconhecida. Eles fecharam a entrada imediatamente e nunca mais voltaram. E aqui vem algo que arrepia. Algumas dessas inscrições subterrâneas, decifradas por especialistas, trazem a mensagem: o selo não deve ser rompido até o tempo determinado. Irmãos, isso soa exatamente como Apocalipse 9, que fala de anjos aprisionados que seriam soltos no tempo final. Pense comigo. Será que debaixo do monte do templo existem coisas que não são humanas? Será que a construção do templo não é apenas uma questão política, mas uma chave espiritual para abrir portais e liberar entidades aprisionadas desde os dias de Noé? E para fechar esse quadro, uma profecia mística judaica antiga diz que o templo foi erguido originalmente sobre um poço que selava forças caídas. Isso lembra exatamente Apocalipse 9, 1-2. E viu uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. Irmãos, o que Israel está prestes a fazer não é apenas reconstruir um prédio. É mexer em dimensões que Deus manteve seladas por milhares de anos. É despertar coisas que deveriam permanecer adormecidas. E por trás disso, a pressa. Eles sabem que o relógio profético está correndo, mas ainda não chegamos ao auge dessa revelação, porque os sinais nos céus, luas de sangue, eclipses, estrelas cadentes, estão acontecendo em sequência, exatamente como descrito nas Escrituras.
E esses sinais celestes estão se conectando com os eventos de Jerusalém de forma perfeita. Irmãos, se o que já falamos até agora parece extraordinário, espere até ouvir o que o próprio céu está anunciando. Porque enquanto os homens realizavam rituais na terra, Deus já estava sinalizando do alto. Sinais nos céus começaram a aparecer como nunca antes. E o mais impactante, exatamente sincronizados com os eventos proféticos em Jerusalém. A Bíblia nos ensinou que, antes da volta de Jesus, o céu se tornaria palco de avisos urgentes. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você se lembra de Joel 2:30-31? E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pois é, essa não é uma linguagem poética, é literal. E está se cumprindo com detalhes assombrosos. Poucos dias antes do toque dos 100 chofares, uma lua de sangue apareceu sobre Jerusalém. E não foi uma qualquer. Astrônomos observaram que ela teve uma coloração mais intensa do que o comum. Um vermelho profundo, como se estivesse pingando sangue aos olhos de quem a viu. Isso, por si só, já seria significativo. Mas o mais curioso é que essa lua de sangue coincidiu com o dia exato do sacrifício secreto da bezerra vermelha, algo que, segundo a tradição judaica, só deveria acontecer sob um sinal divino. Coincidência? E não parou por aí. No mesmo mês, aconteceu um eclipse solar anular, onde o Sol fica com a aparência de um anel de fogo. Esse fenômeno foi visível em partes do Oriente Médio e nos Estados Unidos. Um detalhe que poucos perceberam é que a rota desse eclipse passou por 7 cidades chamadas Nínive ao redor do mundo. Algo estatisticamente impossível. Por que isso importa? Porque Nínive foi a cidade a qual Jonas foi enviado para alertar do juízo de Deus. E o sinal do profeta Jonas, como disse Jesus, é o sinal do arrependimento antes da destruição. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou falando, vocês estão ouvindo? E aqui vai o que mais tem assustado estudiosos sérios. Sons de trombetas têm sido ouvidos nos céus de diversas partes do mundo. Em Israel, na Ucrânia, no Canadá, na Indonésia, no Brasil, cidades inteiras pararam para ouvir um som profundo, metálico, como se algo estivesse sendo soprado nas alturas. Céticos tentam explicar com fenômenos naturais, mas meteorologistas e físicos atmosféricos não têm uma resposta clara. Esses sons não são de origem humana e não seguem nenhum padrão conhecido de vento, placas tectônicas ou movimentações geológicas. Em muitos vídeos, as pessoas olham para o céu com medo. Algumas caem de joelhos, outras choram. E sabe o mais curioso? Esses sons começaram a ser ouvidos com mais intensidade justamente depois do ritual dos 100 chofares. É como se a terra tivesse respondido, e o céu também. Um pastor da Indonésia contou que, ao ouvir o som vindo do céu durante a madrugada, sua igreja inteira acordou e começou a orar. Eles sentiram um peso espiritual tão forte que muitos se prostraram sem saber por quê. Ele disse: era como se os céus estivessem sendo rasgados, como se algo estivesse atravessando as dimensões. Irmãos, em Apocalipse 8 e 9, vemos que os anjos tocam trombetas no céu, e com cada toque, uma parte da terra é julgada. Água contaminada, fogo caindo do céu, estrelas se despedaçando. Cada som marca uma etapa do juízo final. Não é interessante que esses sons estejam sendo ouvidos exatamente agora, quando o relógio profético está acelerado? E mais, essas luas de sangue e eclipses estão ocorrendo em festas bíblicas específicas. Não são datas aleatórias, são Pesach, Páscoa, Sukkot, Festa dos Tabernáculos, e Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. Deus está marcando no calendário celestial os mesmos momentos em que, na Terra, Israel está realizando os rituais proféticos. É uma sincronia impossível de ignorar. O próprio Jesus nos avisou em Lucas 21, 25, 28. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem,
com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Você percebe? O próprio Senhor nos mandou ficar atentos aos céus, e tudo indica que os céus estão falando alto. O sol está se escurecendo, a lua está se tingindo de sangue, sons estão ecoando no ar. E o coração da humanidade está inquieto. Mas sabe o que mais me impressiona? É que mesmo com tudo isso acontecendo, muitos ainda zombam, ignoram, seguem suas vidas como se nada estivesse acontecendo. É exatamente como nos dias de Noé. A arca estava sendo construída diante de todos. Os trovões já anunciavam a tempestade, mas só Noé e sua família entraram na arca. Hoje, Jesus é a nossa arca. E os sinais estão gritando para que entremos logo, antes que venha o dilúvio, não de águas, mas de juízo. E falando em juízo, o próximo sinal do fim está se revelando no solo seco de uma profecia milenar. O rio Eufrates está secando, e nas suas margens rachadas estão surgindo cavernas que escondem algo profetizado em Apocalipse 9. Os 4 anjos aprisionados e um exército que já está sendo formado. Irmãos, o que vou compartilhar agora é tão forte que, se você não estiver com seu coração sensível à voz do Espírito Santo, pode até parecer exagero. Mas é real. Está documentado. Está acontecendo neste momento. O rio Eufrates, sim, aquele mesmo mencionado nas primeiras páginas da Bíblia, que banhava o Éden e que aparece nas visões do livro de Apocalipse, está secando. E não é pouca coisa. Ele está desaparecendo de uma forma jamais vista antes. E sabe o que está surgindo à medida que ele seca? Cavernas, portas, túneis e algo que a própria Bíblia já tinha profetizado. Anjos caídos aprisionados, esperando o tempo do juízo. Você pode estar pensando, mas será que isso é literal mesmo? E eu te respondo com temor, sim, é literal. Apocalipse 9 fala com todas as letras que há 4 anjos aprisionados no grande rio Eufrates e que eles serão soltos no tempo determinado para preparar um exército de destruição como o mundo nunca viu. Vamos ler juntos o que diz em Apocalipse 9, 14 e 15. Dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Irmãos, esse texto não é simbólico. Ele fala de tempo exato, de ação específica. E agora, em pleno 2025, o Eufrates está revelando o que sempre esteve escondido debaixo de suas águas. Não é teoria. São imagens reais. Filmagens feitas por moradores do Iraque, da Síria e da Turquia mostram cavernas imensas, antes submersas, agora abertas. Algumas com inscrições antigas nas paredes. Outras com correntes antigas fincadas nas rochas, como se estivessem selando alguma coisa. O mais impressionante? Áudios gravados nessas cavernas registram sons perturbadores, como se algo estivesse gemendo, murmurando, querendo sair. Uma equipe de jornalistas independentes tentou entrar em uma dessas fendas e relatou que os equipamentos eletrônicos falharam, as baterias descarregaram e um dos câmeras desmaiou ao sentir um calor intenso vindo de dentro do buraco. Isso no meio de um vale seco. O que está lá dentro? A Bíblia já respondeu: anjos caídos, seres que foram aprisionados por Deus, que não estão livres como os outros demônios. Eles foram colocados ali, selados, aguardando o tempo do juízo. E a secura do rio está liberando esse selo aos poucos. É como se as comportas do abismo estivessem sendo abertas. E as trombetas que ouvimos nos céus, que mencionamos no tópico anterior, são o aviso disso. Mas não é só isso. O texto do Apocalipse continua dizendo que logo após esses anjos serem soltos, um exército de 200 milhões de soldados se levanta. Isso mesmo, 200 milhões. Por séculos, os estudiosos achavam que isso era simbólico. Até que a China, anos atrás, anunciou que poderia mobilizar um exército exatamente desse tamanho. Coincidência? Ou mais uma peça do relógio profético que se encaixa perfeitamente? E não para por aí.
Há relatos crescentes de milícias fanáticas se organizando nas regiões que margeiam o Eufrates. Homens encapuzados, treinando em desertos, com armas, bandeiras negras e declarações apocalípticas. Alguns dizem que são jihadistas, outros afirmam que estão sendo manipulados por forças espirituais. Um ex-agente da inteligência americana afirmou recentemente: há algo de diferente nesses grupos. Não é apenas ideologia. É como se estivessem sendo movidos por uma força que nós não entendemos. Agora pare e pense comigo. Estamos vendo o rio mencionado no início da história bíblica secar diante dos nossos olhos, revelando cavernas e símbolos antigos. Estamos vendo sons sobrenaturais saírem de dentro dessas fendas. Estamos vendo grupos armados se formando ao redor do mesmo território. E tudo isso logo após o toque dos 100 chofares, o sacrifício da bezerra vermelha e a ativação do relógio profético de Israel. Tudo isso foi profetizado e está se cumprindo. A Bíblia não erra. A verdade é que os eventos que antes pareciam distantes, simbólicos, teológicos demais, agora estão diante de nós, em vídeos, em manchetes, em alertas climáticos e geopolíticos. A profecia saiu das páginas e entrou no noticiário. Entrou no nosso tempo, no nosso mundo. E se você ainda não entendeu o tamanho disso, eu quero te lembrar de algo muito importante. Quando os 4 anjos forem soltos, o juízo será liberado. A terra será sacudida. Haverá morte, guerra, terror. E a Igreja de Cristo precisa estar pronta. Porque isso tudo nos aponta para um momento muito específico que está mais perto do que nunca: o arrebatamento. Que, irmãos, depois de tudo que compartilhamos até aqui, os 100 chofares tocados em Jerusalém, o sacrifício secreto da bezerra vermelha, as manifestações nos céus, os sinais no rio Eufrates e a guerra espiritual em curso no Monte do Templo, há uma única conclusão que o Espírito Santo quer que você entenda profundamente: Jesus está voltando. E ele pode voltar a qualquer momento. Esse é o chamado final de Deus para a humanidade. Um alerta, um grito de misericórdia antes que se feche a porta. O arrebatamento da igreja não é mais uma doutrina escatológica distante. É uma urgência espiritual. Não é mais uma teoria de fim dos tempos. É um evento iminente, prestes a acontecer. Talvez hoje, talvez daqui a horas, talvez enquanto você estiver dormindo. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 4:16, 17: porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Note os detalhes. Com a trombeta de Deus. Estamos ouvindo sons de trombetas nos céus. Estamos vendo Israel tocando trombetas no coração de Jerusalém. O que mais o Senhor precisa fazer para que despertemos? Há um mover profético acontecendo em escala global. Não se trata mais de um dia isso vai acontecer. A pergunta agora é: você está pronto se for hoje? Você está preparado para ouvir esse toque da trombeta e ser encontrado em Cristo, limpo, desperto, com as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro? Porque quando o arrebatamento acontecer, não haverá segunda chamada. A graça que hoje está disponível será recolhida. O Espírito Santo, que hoje habita na igreja, será retirado junto com ela. E então, como diz 2 Tessalonicenses 2:7, o iníquo será revelado. O anticristo tomará seu lugar no terceiro templo, enganando o mundo inteiro com sinais, prodígios e promessas de paz. Hoje ainda temos tempo. Hoje ainda há misericórdia. Hoje a voz de Deus ainda ecoa por meio da sua palavra, da igreja, da pregação, dos sinais. Mas o juízo está às portas. O mundo está sendo sacudido por guerras, terremotos, colapsos econômicos, destruição moral, inversão de valores, frieza espiritual. Isso é o gemido da criação, como Paulo escreveu em Romanos 8, esperando pela revelação dos filhos de Deus. E nós, como filhos, precisamos estar de pé, vigilantes, com as lâmpadas acesas como as virgens prudentes. Talvez você diga: mas eu não estou pronto, eu me afastei,
Eu me esfriei na fé. Irmão, irmã, essa é a hora de voltar. Não espere o juízo chegar para tentar se esconder. O momento de correr para os braços do Pai é agora. Veja o que Jesus disse em Lucas 21, 34, 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É tempo de vigilância, é tempo de arrependimento, é tempo de preparar o coração. Talvez você tenha visto esse vídeo apenas por curiosidade, mas agora entende que não foi por acaso. Deus está te chamando. E se você ouviu até aqui, é porque o Espírito Santo está te dizendo: filho, filha, volta para mim. Eu te amo. Eu estou à porta. Eu quero te levar comigo. Você não precisa estar perfeito. Você só precisa estar lavado no sangue de Jesus. Ele pagou o preço. Ele venceu a morte. Ele prometeu voltar, e tudo ao nosso redor está dizendo: a promessa está prestes a se cumprir. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu reconheço que os tempos estão se cumprindo. Eu vejo os sinais, e eu entendo que preciso me preparar. Perdoa os meus pecados. Lava-me com o teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero estar pronto para o arrebatamento. Eu quero viver para a tua glória. Tira de mim o medo, a frieza, a distração. Enche-me com o teu Espírito Santo. Desperta o meu coração e guarda minha vida até o grande dia. Em teu nome eu oro. Amém. Irmãos, se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Acorde quem ainda está dormindo. Leve essa verdade para sua casa, sua igreja, seus amigos. Jesus está voltando. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma revelação profética e deixar nos comentários: eu quero estar pronto para o arrebatamento. Vamos manter esse fogo aceso juntos. O Espírito está despertando os filhos de Deus porque o noivo já está vindo.